Teria The Legend of Zelda Tears of the Kingdom superado o seu antecessor Breath of the Wild? Vamos falar sobre isso nesse review aqui e agora, simbora. Digplay. E aí pessoal, bem-vindos ao canal Digplay, quem fala é o Diego, estamos de volta para mais um vídeo. E é um review de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, jogo exclusivo para o Nintendo Switch, que foi lançado dia 12 de maio. Eu joguei o jogo ao vivo aqui no canal, como muitos de vocês estão me assistindo aqui. Finalizei com 60 horas e joguei um pouco mais depois no offline, tá? Então estou apto a fazer esse review aqui agora, mesmo não tendo experimentado grande parte do jogo e ter feito apenas a história principal, as quests principais, alguma outra secundária, mas em suma, segui direto na história e isso me rendeu 60 horas, beleza? Então, tempo de jogo, Diego, 60 horas para quem quer ir diretão, foi o que eu fiz, beleza? Muita gente tem 60 horas e não tá nem com um terço, um quarto do jogo, depende do seu ritmo de gameplay, e eu vou falar sobre ritmo de gameplay mais tarde nesse review, porque é uma coisa muito importante. Um aviso que eu quero fazer aqui nesse vídeo que é importantíssimo também, referente a spoilers. Esse review vai conter spoilers, tá? Não vou dar spoilers máximo aqui, então se você não liga muito para spoilers, você quer ter uma review com spoiler para entender se o jogo é bom ou não, beleza, fica aí, mas já te aviso, vou ter que dar spoiler de alguma parte da história, vou ter que te dar spoiler de alguma parte de mecânica de gameplay, spoiler do que tem de conteúdo no jogo, então assim, saiba que você vai ter spoilers. Não vou dar nenhum, assim, grande spoiler, tipo qual é o final do jogo, qual é o grande tchan de alguma parte da história, não. Mas vai ter spoiler, tá? Então se você quer uma opinião minha 100% livre de spoiler, veja esse vídeo aqui, que é o vídeo de primeiras impressões que eu fiz. Lá, eu fiz com 10 horas de jogo, e eu confirmo tudo que eu falei lá, tudo. Após as 60 horas de jogo, após ter zerado, tudo que eu falei nas minhas primeiras impressões continua o mesmo pensamento. Então você que quer ter um review, né, sem spoilers, vê essas minhas primeiras impressões. E pra você que não jogou o jogo, que não zerou o jogo, que tá aqui pela primeira vez para poder saber um pouco mais, para saber se vale a pena ou não começar a jogar, por exemplo, Tears of the Kingdom sem ter jogado Breath of the Wild, você saber nada desse jogo em si, vê também esse vídeo de primeiras impressões, porque lá eu falo as coisas básicas do jogo. Nesse review, eu não vou falar coisas que a gente já sabe como é que é. Qual é a função do Fuse, qual é a função do Recall, qual é a função da Ultra Hand, não. Isso eu falei nas primeiras impressões e tá muito bem explicado lá. Aqui eu vou falar sobre a história do jogo, conteúdo, como é que é o fluxo de gameplay, qual a diferença desse jogo pro anterior, forma de jogar, gráfico, desempenho, é disso que eu vou me ater aqui e vai estar tudo isso na timeline separado direitinho, beleza? Coisas básicas de como é o Zelda Tears of the Kingdom e Breath of the Wild, você não vai ver aqui, você vai ver nas primeiras impressões. Então, se você quer coisas básicas, veja aqui primeiro e depois volta pra cá e aí toca o barco, beleza? Então simbora. Vamos começar pela história do jogo. Lembrando, Tears of the Kingdom é uma sequência direta de Breath of the Wild. Então, tudo que acontece em Tears of the Kingdom é algum tempo depois, talvez 4, 5 anos, alguma coisa assim. O jogo começa com Zelda e Link explorando o subterrâneo do castelo, porque uma energia muito maligna e densa está emanando de lá. Nessa exploração, Zelda e Link encontram um mural com escritas Zonai, que é um povo descendente dos deuses que desceram do céu para Hyrule há muito tempo atrás. Nesse painel mostra que a fundação do reino de Hyrule aconteceu com a união do povo Zonai com a união do povo dos Hylian. Hauru, um Zonai, se casou com Sonia, uma Hylian, e juntos fundaram o reino de Hyrule, tendo seu primeiro rei e a sua primeira rainha. Nessa mesma época, existiam os mesmos povos que a gente conhece de Breath of the Wild ou da história de Zelda, né? Tinha os Ritos, os Zoras, os Gorons e os Gerudos. Lembrando um pouquinho da lore dos Gerudos, a raça de Gerudo praticamente só nascem mulheres. A cada 100 anos nasce um homem gerudo. E nessa época desse homem gerudo, quando ele nasce, ele acaba virando o rei da raça de Gerudo. Nessa época havia um rei, havia um homem, um gerudo homem, chamado Ganondorf. E esse Ganondorf nesse mural era chamado de Demon King. E ele, com sede de poder, organizou uma guerra contra o rei e a rainha de Hyrule. A nomenclatura que deram para essa guerra foi Guerra do Aprisionamento. E durante essa guerra, o Demon King, mais conhecido pela gente como Ganondorf, ele mata a rainha Sonia, pega um artefato chamado Sacred Stone, fica para ele, tornando-o muito
forte. E é basicamente isso que mostra no mural. Eu não vou falar mais da história aqui, porque isso seria um spoiler, mas pra quem jogou tá ligado com a continuação da história. Voltando a Zelda e Link, eles continuam explorando o subterrâneo e conseguem chegar numa área onde eles conseguem ver um corpo do Ganondorf mumificado com um selo no peito dele. É praticamente uma mão selando o peito de Ganondorf. Assim que eles adentram nessa câmara, esse selo perde a força e se quebra, fazendo com que o corpo mumificado do Ganondorf comece a tomar vida em uma imensidão de poder. A relíquia que estava presa na mão que selava Ganondorf cai e Zelda pega essa relíquia. Nesse meio tempo, Ganondorf levanta, joga todo o seu poder contra Zelda e Link, e no ímpeto de defender a Zelda, Link tenta desfazer o poder de Ganondorf, só que nisso, aquele poder é tão forte que quebra toda a Master Sword e danifica basicamente todo o braço de Link. O chão começa a quebrar, Zelda cai num abismo, Link tenta pular para poder pegar ela, não consegue, Zelda desaparece, e uma mão misteriosa, que era a mesma mão que estava selando Ganondorf, pega Link e o leva para o que a gente chama de Shrine of Awakening, onde o Link descansou durante um tempo, com sua mão completamente danificada, e ali o jogo começa. Essa é a história, basicamente, do jogo, beleza? Tem desenrolar, tem plot twist, maravilhoso. Essa história, por si só, logo de início, é muito melhor do que Breath of the Wild, tá? É muito mais rica. E aí eu vou entrar aqui na questão da opinião da história. Ela é muito mais densa, mais interessante. A narrativa é muito mais bem feita. As cutscenes são muito mais bem trabalhadas. Existem plot twists nessa história. E ela é contada de várias formas, espalhada por todo o mapa e pelas missões do jogo. Beleza? Então assim, essa parte da história do jogo é absurdamente bem feita. E absurdamente cativante e absurdamente envolvente. É nota 10 de 10 para a história do jogo e narrativa do jogo. Só existe um problema nessa questão da história, que não é a história propriamente dita, e sim como ela é introduzida no jogo. Lembrando, Zelda, Breath of the Wild e Tears of the Kingdom são jogos de mundo aberto que respeitam a liberdade e escolha do jogador. Então, quando você dá muita liberdade para um jogador, a continuidade de uma história é difícil de você amarrar. E a Nintendo conseguiu fazer isso meio que acontecer em Breath of the Wild com as memórias e replicou isso em Tears of the Kingdom com outras memórias chamadas Dragon Tears. Só que o que acontece referente a essas Dragon Tears? Ela conta tudo que aconteceu na história de Tears of the Kingdom. Desde os aparecimentos de Zelda, o que aconteceu com a Zelda, o que aconteceu com o Link, o que aconteceu com a Master Sword. Toda a lore, toda a história desse jogo é contado via memória e via Lágrima dos Dragões e via missões principais. Qual é o problema disso? O problema é que você pode ficar sabendo da mesma situação de várias formas. E aí pode ser que você já descubra grande parte da história do jogo antes de partir para um lugar que você teoricamente não saberia dessa história. Então o jogo inicia uma cutscene, você inicia uma missão e você fica ali tipo vivendo um dilema que não deveria ter esse dilema. Porque você já sabe o resultado dele, porque alcançou essa parte da história de uma outra forma. Então você tá no meio do jogo, tá jogando ainda, ou vai começar a jogar, o que eu falo pra vocês é o seguinte: a história do jogo toda a história, você vai achar nas Dragon Tears. Todas. Então, existe uma quest específica de Dragon Tears, é a quest da Impa, faça. Faça que você vai saber toda a história do jogo. Só que as missões principais, que é basicamente no início você ir para cada região, Rito, Zora, Goron e Gerudo, lá também te contam pedaços da história. Só que você já vai saber desses pedaços vendo as Dragon Tears. Então coisas que vão falar lá, os dilemas que vão ter lá, não são mais dilemas pra você. Então deu esse desencontro da história, que poderia ter sido resolvido. Se você já viu as Dragon Tears, se você já sabe da história das Dragon Tears, chegando na missão principal, mudar um pouquinho o contexto, mudar um pouquinho a cutscene, mudar um pouquinho a fala. Eles não fizeram isso. O que é estranho, porque eles fizeram isso em outras coisas. Todo mundo sabe que a Master Sword, ela foi danificada nesse processo, como eu contei na parte da história. E depois você, de alguma forma, vai ter que consertar aquela espada e vai recuperar ela, certo? Isso não é novidade pra ninguém.
né? O jogo te dá 3 formas de você conseguir resgatar essa Master Sword. Todas elas vão finalizar numa só, mas tem 3 formas de chegar lá. E se você fizer as 3 formas diferentes, na verdade são 2 principais, tá? Só que tem uma terceira que você faz sem querer. Mas são 2 missões principais para resgatar a espada e uma que você pode fazer sem querer. Se você fizer uma da principal, a outra já sabe que você fez. E aí o diálogo muda e vice-versa. E se você fizer na terceira, né, que você faz sem querer lá a parada, essas 2 já falam, ah, beleza, você já fez. Então, assim, nesse momento, o jogo se adapta. Assim como no final do jogo, quando você vai pra reta final do jogo, você vai enfrentar o chefe final do jogo, se você não fez algumas missões principais, lá na reta final, o jogo vai falar, opa, você não fez as missões principais, então toma. Opa, se você tiver feito, opa, você fez as missões principais. Então, vai ser diferente aqui. Então, o jogo se adapta em vários momentos referente a fazer missão principal, a como você pegou a Master Sword. Então, ele se adapta nesse ponto. Agora, a história, a lore, Dragon Tears versus missões principais, não se adapta. Então, vai chegar um momento que você vai ter esse embate. Pô, mas eu já sei isso. Por que tá dizendo que isso aqui é assim se eu já sei que não é? É assado, sacou? É um ônus de se ter um jogo com uma liberdade do jeito que se tem Tears of the Kingdom. Dito isso, deu a perceber que assim como seu antecessor, Tears of the Kingdom tem muita liberdade. E assim como Breath of the Wild também, você já pode ir para o objetivo final desde o início do jogo. Você já pode enfrentar o último chefe desde o início do jogo. Mas eu diria que é um pouquinho mais difícil. Porque o jogo todo em si, ele tá bem mais difícil do que o primeiro. É comum você sentir um hit kill assim que você desce pra superfície de Hyrule. Não no início, que é aquela forma de tutorial lá nos Reinos dos Céus, mas assim que você desce pra superfície, você já consegue perceber que o jogo tá muito mais punk do que o primeiro. E faz sentido, porque a patrulha de Ganondorf, né, ela é muito mais forte, ela tá com muito mais ódio. O Ganondorf tá ali emanando seu poder muito maior do que apenas da malícia, então faz sentido os inimigos serem mais poderosos e te dar hit kill logo de cara. Só que o que era livre, nesse jogo ficou mais livre ainda, graças à adição dos Zonai Device, que te permitem explorar o jogo de uma forma completamente diferente do anterior. Isso é uma coisa muito curiosa, que eu falo até nas minhas primeiras impressões. Zelda Tears of the Kingdom te dá na sua mão recursos completamente diferentes de Breath of the Wild. Então a forma que você vai jogar Tears of the Kingdom é completamente diferente que você vai jogar Breath of the Wild. Então às vezes você se perde na sua jogatina de Tears of the Kingdom que você está com a cabeça em Breath of the Wild. Não faça isso. Entenda que Tears of the Kingdom é um jogo completamente novo. Não é uma DLC, é uma continuação, mas com recursos completamente novos, onde você vai encontrar novidades no céu, novidades no subterrâneo, e toda a Hyrule que você conhecia está modificada. Então você precisa mudar o seu pensamento e lembrar, opa, isso é Tears of the Kingdom. Opa, eu tenho habilidades diferentes e eu tenho esses Zonai Device que vai me permitir explorar de forma diferente. Escalar o tempo inteiro, isso é coisa do passado. O negócio agora é voar nos dispositivos Zonai, é pular num trampolim, é usar um míssil no seu escudo para subir mais alto. Então escalar é uma coisa que você quase não vai fazer. E devido a esses Zonai Device, você vai conseguir explorar Hyrule muito mais no ar, voando, indo direto ao ponto onde você quer ir, do que correndo, andando, cavalgando, como você fazia em Breath of the Wild. Então, além do mundo estar diferente, a forma que você vai ver, o ângulo que você vai ver aquela Hyrule também é diferente. Isso é muito legal, porque facilita a sua vida. Lembrando, a gente tem 3 camadas de exploração nesse jogo: céu, superfície e subterrâneo. Então imagina se a exploração fosse da mesma forma, do mesmo passo que nós tínhamos em Breath of the Wild. Uma jogatina que você levava 50 horas pra zerar, você leva 150 horas. Se fosse fazer uma matemática do bar, só multiplicando por 3. Então, os novos recursos, os dispositivos zonais, tudo que o jogo te dá de novidade, te facilita para explorar de forma mais rápida e mais assertiva cada lugar de Hyrule. E como eu falei no tópico anterior de história, isso te dá liberdade de você fazer missões principais, como achar a Master Sword, de forma diferente. Isso te dá liberdade de você ir até o final do jogo, sem adicionar novas baterias, sem adicionar novos slots no seu inventário, ou até mesmo sem pegar todas as habilidades da mão de Link. Sim, você pode finalizar o jogo, você pode ir tranquilamente do início ao fim, sem completar todas as habilidades que Tears of the Kingdom tem a te oferecer. Isso é muito louco. O jogo é muito permissivo, o jogo é muito faça da sua maneira, é como se fosse meu jogo, minha campanha, minhas regras, tá ligado? E com tudo isso, a gente cai na questão de conteúdo, que já deu pra perceber que o conteúdo desse jogo é muito, mas muito superior ao de Breath of the Wild, né? Vamos falar de alguns números aqui, deixa eu pegar minha cola. Missões principais, tem 23.
Side Adventures, que é como se fosse side quests um pouco mais robustas, tem 60. Shrine Quests, que são missões para você descobrir novas shrines, 31. Side Quests, 139. Vai desde side quest bobinha, que você completa rápido, até uma parada um pouquinho mais complexa. Isso totaliza 253 quests no jogo inteiro. É quest pra caramba. Então assim, e além disso, você tem as memórias pra você catar, que faz parte de uma quest. São 18 memórias no total, contando missões principais e as missões do Dragon Tears, mas dessas, 11 ou 12, se eu não me engano, você pega naqueles campos verdejantes com imagens brilhantes. Ali você acha memórias, ali você acha as Dragon Tears. E também são colecionáveis, são coletáveis que você vai ter que explorar o ambiente para poder achar. E aí tem as Shrines, que são 152, tem os Koroks, que são 1000, e fora isso tem várias missõezinhas, aquelas missões da placa, para você ajudar o carinha a deixar a placa em pé, para ele pregar. As cavernas, diversas cavernas para você explorar, pegar recurso e coletar os Bubble Gem, para você trocar por itens futuramente. Tantas outras coisas para você explorar. Então assim, de conteúdo, esse jogo é muito, mas muito mais rico do que Breath of the Wild. Até porque, como eu já falei anteriormente, ele tem 3 camadas de exploração: céu, superfície e subterrâneo. O céu, galera, ele é bem pequeno, mas é bem pequeno mesmo. E eu achei interessante o tamanho dele até. Eu achei até bem diversificado o que tem ali, né? E o interessante do céu é que o jogo propositalmente já coloca algumas ilhas perto do que você vai fazer de missão principal ou de ativação de torre na superfície, que é a nova forma de você fazer fast travel e conseguir ver o jogo do alto. As torres que tinha antes, as torres Chiká de Breath of the Wild, não existem mais, mas tem novas torres que substituíram elas, que fazem o mesmo papel: liberar espaço do mapa e você conseguir ver do alto. Só que agora é muito mais alto, porque te impulsiona lá pro céu, e aí você consegue ir da superfície até o céu num impulso só. Então o jogo automaticamente já te joga para algumas ilhas para você explorar nesse meio tempo que você vai explorando a superfície. É bem legal. Já o subterrâneo, ele é um local completamente novo e desconhecido. E para quem não sabia, fica sabendo agora. O subterrâneo nada mais é do que um espelho da superfície de Hyrule. Eles pegaram a superfície, colocaram de cabeça para baixo. É tudo escuro, é um breu só. Tem vários lugares da superfície que tem buracos que você entra nesse subterrâneo. E para você iluminar esse lugar, você precisa achar como se fosse shrines do subterrâneo, que são árvores, que nada mais são do que o espelho da shrine que você fez na superfície. Então, sei lá, você tá andando por Hyrule, você achou uma shrine, lá no subterrâneo vai ter nesse mesmo local uma árvore para você ir lá e liberar e iluminar uma parte daquele mapa. No subterrâneo tem diversos outros coletáveis, monstros completamente diferentes, e tem missões também diferentes. Basicamente, a missão principal, que foi o que eu fiz, te joga pro subterrâneo pouquíssimas vezes, mas muito pouco mesmo. Se você seguir a missão principal, uma coisa muito legal que eu achei desse jogo é que ele consegue equilibrar bem entre a exploração da superfície e do céu, porque obrigatoriamente você vai ter que fazer coisa ao mesmo tempo na superfície e no céu. De vez em quando ele te joga pro subterrâneo, mas é de vez em quando mesmo, muito pouco. O que me dá a impressão que o subterrâneo, ele parece ser algo mais pro pós-game, ou pro final do jogo. Como eu falei, ele é um reflexo da superfície, então talvez seja até mais fácil você explorar o subterrâneo quando você tiver mais recurso, quando você tiver mais conhecimento do mapa de Hyrule, para saber quais são os pontos de interesse do subterrâneo. É uma dica que eu te dou. Então assim, eu curti muito essas 3 camadas, porque o céu é algo completamente novo, e todas as coisas que tem lá para fazer, as missões que tem para fazer são únicas, são coisas específicas realmente do céu, que você nunca viu no jogo anterior, por exemplo. E Hyrule, eles conseguiram modificar ao ponto de não te deixar com aquela sensação de, poxa, tô andando por aqui de novo, poxa, tô fazendo a mesma coisa. Não, pelo contrário. Você vai sentir que cada local que você já visitou em Breath of the Wild está diferente e está te dando um desafio novo, uma missão nova, uma forma de enxergar completamente diferente aquela Hyrule ali. Achei isso muito legal. Eu gostaria de pontuar uma coisa específica aqui também, que é referente às dungeons, certo? Porque isso é uma coisa que muita gente sentiu falta no Breath of the Wild, tinha em formato de Divine Beast em Breath of the Wild, mas não agradou muita gente. E sim, as dungeons voltaram, mas não, elas não são dungeons tradicionais igual às que a gente estava acostumada em jogos clássicos, como Ocarina of Time,
Twilight Princess, entre outros. As dungeons de Tears of the Kingdom, ela é uma mistura entre as tradicionais e as Divine Beasts. Elas são muito mais complexas e são temáticas diferentes de Divine Beasts, que sempre tinham o mesmo tema, né? Aquela visão, aquela aparência, artisticamente, era sempre a mesma coisa. Em Tears of the Kingdom, não. As dungeons, elas são temáticas de acordo com o local que você tá. Então você vai explorar as dungeons em cada canto de Hyrule, literalmente. É uma dungeon pros Goron, é uma dungeon pros Zora, uma dungeon pros Rito e uma dungeon pro Gerudo. E mais algumas surpresas ali que eu não vou dar spoiler aqui, tá? E essas dungeons, todas elas têm um objetivo comum. Você precisa fazer a mesma coisa em todas elas. Isso é um pouco chato. A Nintendo poderia ter colocado objetivos diferentes para cada dungeon, mas ok. Ela botou objetivos em comum que a galera que já fez uma dungeon aí tá ligado. A diferença é que a temática de cada dungeon é diferente. Então a forma de alcançar aquele objetivo em comum é completamente diferente. Então você tem o mesmo objetivo, mas dungeons completamente únicas em como você vai conseguir alcançar aquele objetivo. E você precisa utilizar todos os recursos que você tem, tanto das suas habilidades que a sua mão te dá, quanto os dispositivos zonais que estão espalhados nas dungeons e também você tem no seu próprio inventário. Então o jogo te coloca uma forma de você passar ali, mas não necessariamente você precisa utilizar 100% daquela forma. Você pode mexer um pouquinho na sua criatividade para poder utilizar outras formas de passar também. Assim como as dungeons tradicionais de Zelda, ela é lotada de puzzle e você vai precisar abrir portas, abrir caminhos e vão ter diversos andares para você conseguir fazer isso. Você não precisa pegar o mapa da dungeon, você não precisa pegar a bússola para saber onde está uma chave, onde está um chefe, alguma coisa assim, e você não vai ter um item específico que só desbloqueia naquela dungeon e você vai utilizar para poder passar daquela dungeon igual as tradicionais dos Zeldas anteriores. Mas você vai ter sim portas trancadas, você vai ter sim que acessar áreas, por exemplo, no segundo andar para desbloquear uma porta do quarto andar, coisa que não tinha na Divine Beasts. Os puzzles das Divine Beasts eram bem simples, e você desbloqueava simplesmente um fantasma do Ganon ali, para poder, uma malícia do Ganon para poder duelar. Nas dungeons de Tears of the Kingdom, não. Você tem andares, você tem desafios completamente diferentes e completamente fora da caixinha. E ouso dizer que uma dungeon específica, a dungeon da Gerudo, é a mais próxima de dungeon que você conhece da franquia tradicional. Então se você quiser experimentar algo parecido do passado, vá na do Gerudo primeiro, tenha ciência que é da Gerudo, você vai ter essa sensação mais próxima de dungeon tradicional. Além da dungeon propriamente dito, existe um caminho até aquela dungeon que é um processo completamente inédito em todo o gameplay de Tears of the Kingdom comparado com o jogo anterior, e tem também os chefes, e os chefes são completamente épicos. Existem alguns que são menos, como por exemplo dos Zora, e existem uns que são top, e aí vai de cada um, né? Tem apelo para nostalgia, tem apelo pro desafio, enfim. Os chefes são ponto alto pra mim desse jogo também. São gostosíssimos de derrotar demais. Então, na minha opinião, na minha concepção, as dungeons vieram em Tears of the Kingdom para substituir e tornar completamente obsoleto as Divine Beasts. Elas são mais bonitas, elas são temáticas, elas são mais complexas, elas são as maiores e elas são mais divertidas e mais próximo ao que a gente sempre curtiu de dungeon tradicional de Zelda. Dito tudo isso, tem uma forma específica de jogar que eu acho que talvez prejudique aos fãs de velha guarda que jogaram Breath of the Wild e estão se aventurando agora no Tears of the Kingdom. Principalmente aqueles que jogaram em sequência, né? Pegaram um e logo depois pegaram o outro. Qual é o problema? O problema é justamente o excesso de quests, de locais de exploração, de coisas para fazer e a pessoa ficar desesperada o tempo inteiro de pegar tudo ao mesmo tempo. Isso é um problema. Por que é um problema? Como eu já citei aqui e mostrei para vocês, é um jogo com muito conteúdo. É um jogo enorme, com vários locais de exploração, com várias coisas para fazer. Se você decidir fazer tudo ao mesmo tempo, completar tudo que você tá vendo ali naquele local, sempre que passar por aquele local, você vai cair naquela sensação de cansaço com 40, 50, 60 horas de jogo. Porque o jogo não avança. Toda hora que você vai fazer alguma coisa, tem uma shrine, tem um Korok, tem uma placa para você levantar, tem um estábulo, tem uma subquest, tem uma caverna para você pegar um coletável, tem uma pedra caindo do céu que você vai voltar e você vai pro céu, aí você vai fazer a shrine do céu, vai fazer a exploração da caverna do céu, e aí você nunca vai avançar no jogo, você nunca vai avançar na história, e vai perder muito tempo fazendo
sempre as mesmas coisas, porque não adianta, por mais que o jogo seja maravilhoso e te dá recursos para poder ser uma experiência única para cada um, e cada shrine, por exemplo, tenha um método diferente de passar, você vai estar fazendo sempre a mesma coisa o tempo inteiro. Isso vai cansar. Não existe jogo de mundo aberto com tanto conteúdo quanto Zelda, ou menos, que não canse o jogador que queira fazer a mesma coisa o tempo inteiro. Então, se você focar em pegar todas as shrines, se você focar em pegar todos os Koroks, focar em pegar tudo de uma vez só, vai saturar. Meu conselho: faça o ritmo que o jogo te leva. Eu sei que o jogo bota vários pontos de interesse pra você se perder, isso é normal no início, mas depois de um tempo, foque. Foque o quê? Nas missões principais. Vai fazendo as missões principais que, naturalmente, elas vão te levar para vários locais com vários pontos de interesse para você prosseguir no jogo. Mas fazendo as missões principais, você sente que o jogo está rendendo, você sente que o jogo está andando, você sente que as coisas são diferentes. Porque nas missões principais, que a parte mais empolgante, a parte mais diferente, a parte mais mind-blowing de explodir cabeça, estão. Então saber equilibrar entre a exploração e o decorrer do jogo é, pra mim, a fórmula secreta para você fazer 60, 70, 80 horas do jogo sem cansar, jogando e finalizando ele. E não tem problema nenhum se você finalizar o jogo, fazer todas as quests principais, finalizar, e depois voltar para fazer o que você deixou de fazer para trás. Não influenciam no que você já fez ou vai deixar de fazer da história. Então é muito mais legal explorar Hyrule como um pós-game do que você explorar tudo, fazer tudo, ficar saturado, empapuçado de tanta coisa que tem para fazer e acabar largando o jogo porque perdeu o interesse de fazer sempre as mesmas coisas. Fica a reflexão, uma dica que eu te dou. Falando de gráficos e performance, galera, o jogo roda a 900p nativo no Nintendo Switch com upscaling de inteligência artificial pela tecnologia da AMD até 1080p. O jogo visa alcançar 30 FPS no máximo, alcança em alguns momentos, mas há várias quedas de frames, principalmente utilizando a Ultra Hand ou quando tem muito inimigo na tela com muitos efeitos, como fogo, partícula ou coisas assim, tá? É comum o frame rate cair nesse jogo. Então, assim, questão de performance, o jogo é ok. Poderia ser melhor, talvez só no novo Switch, porque eu acho que ele tá espremendo o máximo que o Switch pode fazer. Referente a gráficos, ele não deixa a desejar em nada ao jogo original, ao Breath of the Wild, mas o primeiro jogo foi lançado em 2017, numa época que nem existia PS5 e Xbox Series. A gente não estava na 9ª geração, então nosso parâmetro era diferente. Então quando a gente pega um jogo que é uma continuação e aquele estilo artístico já está difundido nos fãs, principalmente quem jogou também Age of Calamity, que tem a mesma pegada artística, então o gráfico está bonito, porém cansado. Quando se fala de subterrâneo, é mais cansado ainda. Os gráficos lá não são lá essas coisas, as texturas não são lá essas coisas. E no céu é muito bonito, mas peca na resolução. A resolução cai bastante, você consegue perceber a resolução dinâmica agindo ali nas ilhas flutuantes. Então assim, o jogo é agradável visualmente, mas não tem o mesmo impacto que Breath of the Wild teve. E ele urge por uma melhoria num futuro Switch. Eu torço para que a Nintendo lance um pacote de atualização gráfica e de performance para Tears of the Kingdom, porque esse jogo merece. Se esse jogo estivesse rodando a 1080p cravado, 60 FPS cravado e todas as texturas em 1080p também em alta resolução, ia ser assim uma experiência muito, mas muito superior. Então assim, o jogo é ok, você consegue jogar e se divertir. Tem vários ambientes, paisagens bonitos, mas é um gráfico bonito cansado. O estilo artístico fala por si só, mas é um estilo artístico que a gente já está acostumado. Então, Nintendo, por favor, no Switch 2, lança aí um pacote de atualização gráfica e de performance para esse jogo que a gente precisa. Eu jogaria tudo de novo. E para encerrar esse review aqui, galera, vamos para a conclusão. Basicamente, para mim, Tears of the Kingdom é superior em tudo a Breath of the Wild. Ele faz Breath of the Wild ficar pequeno. Ele é melhor na história, ele é melhor no gameplay, ele é melhor na quantidade de coisa pra fazer, ele é melhor nas cutscenes, ele é melhor no plot twist, ele é melhor na quantidade de quests, ele é melhor na quantidade de locais pra explorar, ele é melhor em absolutamente
tudo. Se alguém tinha uma dúvida se Tears of the Kingdom ia ser um jogo novo ou uma DLC, talvez a DLC acabou virando Breath of the Wild, de tanto que Tears of the Kingdom tem coisa nova, te dá sensação de novidade e é melhor e muito mais completo e muito mais robusto do que Breath of the Wild. Vale mega a pena. Então é isso, galera. Esse foi meu review de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Gostou? Dá aquele like maneiro, se inscreve no canal se não é inscrito e compartilha com a galera para também assistir essa review e complementar aí seu pensamento de quem zerou, discutir sobre as coisas que gostou, que não gostou, ou se alguém tá querendo aí saber se vale a pena ou não pegar Tears of the Kingdom e não liga muito pra spoilers, beleza? Me segue nas outras redes sociais, @canal Digplay no Twitter e no Instagram, na Twitch e TikTok é só Digplay. E se você se interessou por Tears of the Kingdom, quer comprar o jogo, ou talvez até o Switch OLED temático e também o controle temático de Zelda Tears of the Kingdom, a Amazon vende para você. Modelo nacional, até 10 vezes sem juros. O link tá na descrição de cada produto e compre o meu link que você me ajuda e eu agradeço demais. É assim que a gente continua fazendo esse tipo de conteúdo aqui para você, beleza? Se você é do time digital e prefere comprar digitalmente, compre na nuvem, que lá você ganha cashback, você pode parcelar em até 4 vezes sem juros, você pode pagar no boleto, no Pix, no PayPal, ainda ganha cashback das moedas de ouro da Nintendo também. Então é muito mais vantajoso comprar jogo Nintendo digital e na nuvem, parceiro oficial da Nintendo aqui no Brasil. Até o próximo vídeo, galera. Valeu, fui!